Salve a todos nessa noite com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, hoje quinta-feira. Acho que é quinta, né? Hoje é quinta-feira. Eu fico meio perdido com o negócio de data. Perguntar o dia de hoje eu não sei. O dia do mês, não sei. Acho que é 9, acho. Vamos entrar na palavra de Deus. Não sei como é que foi seu dia. Espero que seus dias de hoje tenha sido um dia abençoado. Um dia onde mais uma vez Deus preservou a tua vida e a minha vida. Não diga não às coisas que Deus tem dito sim na tua vida. Continue de cabeça erguida, conquistando cada vez mais aproximação com esse Deus tão poderoso. Quero ler hoje no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos entender um pouquinho quem era Paulo. Não vou me aprofundar muito, mas só entender a parte da solidão que Paulo passou. Paulo passou muita solidão. Apóstolo Paulo, né? Ele viveu nessa terra, trouxe para nós muitas orientações que às vezes alguns de nós nem muita bola damos, porque Paulo é duro, Paulo é não sei o que, Paulo é tanta coisa. Só que o que me chama a atenção é a vida de Paulo de trás para frente. Porque para frente e para trás é fácil. Paulo era rico, Paulo tinha status, Paulo era conhecido por todo o povo de Roma. Muitas pessoas veneravam Paulo quando Paulo não servia a Deus. Achava extremamente justo o que Paulo fazia. A maioria da sua vida era perseguindo aqueles que serviam ao Senhor. Mas um dia Paulo teve que ter um encontro com Deus. E esse encontro iniciou-lhe custando o direito de visão. Deus tirou a visão de Paulo, para que ele entendesse que quem está no comando é Deus. Paulo passou por muitos vitupérios, o apóstolo Paulo. Muitos. Mas o que me chama a atenção na história de Paulo é o final. Aonde ele diz assim, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que ele diz exatamente assim: combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. É muito interessante. O que resta para Paulo? Somente a fé. E foi a fé que fez com que Paulo prevalecesse em todas as suas ações. Muitas foram as perseguições que Paulo passou. Paulo passou por muitas perseguições. Coisas que não tem nem como, hoje, nos dias atuais, um crente conseguir vencer o que Paulo venceu. Além das prisões, havia também as humilhações, as torturas, mas em tudo Paulo foi vencedor. A paz, saudade, faz dias que não falamos a paz do Senhor. Melquisedeque, meu irmão, meu camarada, faz dia também que eu não te vejo na rua, né? Seja bem-vindo, você e toda a tua casa, e que Deus possa constituir todos os dias vitória e mais vitória nessa tua vida, viu, Mel? Você é meu irmãozão. Nós somos diferentes a cor, o resto tudo é igual. Mas a alma é igual, viu, Mel? Que Deus continue abençoando ricamente todos que estão aí hoje presentes nessa nossa reunião. O que é que eu quero que a igreja entenda na noite de hoje? Paulo é um dos maiores apóstolos, se não o maior, que deixou para nós atributos, principalmente
na área literária, na Bíblia, muitos livros foram constituídos por Paulo. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve muitos livros da Bíblia, que eram chamados de cartas. Mas Paulo escreveu e, portanto, nós vivemos nos dias de hoje se baseando naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração de Paulo, para que ele assim fizesse. Mas nós olhando, parece que foi fácil, né? Que a vida de Paulo foi assim, a coisa mais fácil do mundo. Mas não foi. A Bíblia diz que Paulo passou por muitos sacrilégios. Sacrilégio esses, sofrimento esses, que eu acredito que nem sempre ele escreveu para nós. Que nem tudo ele revelou. Paulo passou por muitos presídios, prisões, torturas, mas ele não negava quem ele era. Quem ele era, pastor? Filho do Rei dos Reis. Aquele que até na morte, José Maria Braz, José Maria Braz é meu primo, lá de Rondônia, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, meu primo. A paz do Senhor, meu filho. Pela primeira vez você me deu a paz do Senhor. Tô alegre demais. A missionária Cida Lima, perdoe que eu não estou lendo mais pelo telefone. Eu tenho que pegar isso aqui para ler. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. A paz do Senhor. Dá um abraço no pastor Gilmar e em todo o conteúdo da família, viu? José Maria, para mim é um prazer te ver aí, meu filho. Então veja bem, para quem não sabe, o José Maria é um dos primos que eu mais, em Rondônia, né? Tem aqui em Cuiabá, tem no Paraná, tem também no Portugal. Mas uns 2, 3 primos que eu sou mais próximo, assim, a gente era muito junto, era o Teco, o Sandro e o José Maria. Que está aí hoje conosco, você já não saiu daí, eu acho que ele está aí ainda. Então, quando nós olhamos para a história de Paulo e nós observarmos direitinho, nós vamos ver que Paulo, ele começa uma vida rica, cheia de conhecimento, mas daqui a pouco Deus desaprova a vida rica dele e até mesmo o conhecimento ignorante e prepotente que ele tinha. Paulo era extremamente prepotente e justiceiro. E Deus então faz uma mudança no coração de Paulo, assim como fez no seu, no meu, através de uma ação de Deus. Primeiro Deus lhe tirou a visão, porque a visão dele estava totalmente distorcida daquilo que o Senhor quer para o homem. Deus muitas vezes não se interessa pelo que você é e nem pelo que você tem. Porque na realidade Ele quer fazer tudo novo. Ele quer transformar o meu e o seu coração segundo a vontade expressiva dele na nossa vida. E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Se posicionarmos antes que Deus use a mão dele para fazer isso. Paulo jamais, evangelizando a Paulo viria a adorar a Deus, a ser o apóstolo que ele se tornou. Paulo vivia em uma justiça como nós estamos vendo hoje nos dias atuais, a justiça do mundo, não a de Deus. A justiça do mundo ela é manipulável. A justiça do mundo muitas vezes é usada para benefício de B e de A. A justiça do mundo você compra ela. A justiça do mundo você faz o que você achar de melhor se você tiver condição financeira. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus ela só é implacável quando eu e você estamos dando lugar para a verdadeira vontade de Deus. A justiça de Deus não tem negócio com ela. A justiça de Deus eu não posso comprá-la.
A justiça de Deus eu não posso manipular. A justiça de Deus, de maneira nenhuma, eu posso aumentar uma vírgula nela e nem tampouco diminuir. Mas o que me chama mais atenção é que a justiça de Deus, ela é justa e é sobre medida nas nossas vidas. Paulo, ele, no final da vida dele, ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Né? Algumas Bíblias falam diferente dessa minha. Paulo se manteve na fé, mas ele combateu o bom combate. O que é, pastor Zé Carlos, o bom combate? Muitos homens de Deus e mulheres de Deus entram na obra de Deus achando que é uma coisa, achando de trazer para ele ou ela benefício. E nós constatamos e observamos na história de Paulo que Paulo nunca teve benefício nenhum, financeiramente falando principalmente. Paulo viveu uma vida regrada por aquilo que Deus dava e permitia na vida dele. Acredito eu que Paulo não tinha nenhuma casa para repousar direito. E portanto, deste homem tão agressivo no princípio, que se tornou agora controlado pelo Espírito Santo de Deus, tal faculdade literária, biblicamente falando, ele é o nosso maior professor. Pós-graduado em luta, sofrimento, perseguição e assim sucessivamente. Mas o que me chama a atenção é que ele diz que ele combateu o bom combate e completou, aleluia, a carreira dele e guardou para si a fé. Será que você e eu estamos, pelo menos de longe, imaginam o que Paulo passou? Vocês sabem o que é um homem da estrutura de Paulo, do conhecimento que Paulo tinha? É por isso que eu digo, Deus não quer o que você sabe. Não interessa para Deus o que você aprendeu, o que você sabe lá, que você aprendeu lá no mundo. Nenhuma utilidade tem para Deus. A utilidade passa, nós passamos a ser útil na mão de Deus quando Deus implanta em nós o seu real objetivo, que é os ensinamentos que nós aprendemos todos os dias. Muitas vezes não é fácil você pegar uma Bíblia e querer entender. Muitas vezes não é fácil, até mesmo pelo tempo, que nós passamos durante o dia. Acho que nós olhamos no WhatsApp umas, vamos dizer pouco, umas 200 vezes. Mas muitas vezes nós não encontramos tempo para dar crédito à palavra. E a palavra, ela precisa ser mastigada, ela precisa ser ingerida, ela precisa entrar dentro da tua vida e começar a fazer efeito, para que você venha ter a mesma fé que Paulo teve. A fé é um ato que você tem que estar exercitando isso. Todos os dias lançando a tua fé em algum alvo, que só Deus vai dar força para que você chegue nesse alvo. Mas Paulo, a Bíblia diz que ele tinha direção, ninguém convencia Paulo. Ele, com todo o poder aquisitivo e financeiro que ele teve lá atrás, antes da conversão, agora Paulo vivia pelo que Deus preparava para a vida dele. E muitos de nós que entramos na obra de Deus, é pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, nós entramos e daqui a pouco nós achamos que a obra tem que nos dar uma vida farta, de luxo e de muita mordomia. Mas é o contrário. Não foi essa a instrução que Paulo deixou para nós. Ele diz que combateu o bom combate e que também deseja que nós venhamos
a combater esse mesmo combate que ele passou. Ainda não estamos passando aqui no Brasil, não sei se está acontecendo. Do povo de Deus está sendo perseguido, até mesmo de ir para a prisão. Mas isso não está muito longe. Paulo, ele passou por várias prisões. Paulo muitas vezes teve que fugir para que não fosse abatido no meio desse bom combate dele. Deus autorizava Paulo: fuja, porque eu te darei cobertura. O que você tinha que fazer aqui nessa área, você já fez. Paulo foi um dos maiores ganhadores de alma, na minha humilde observação. Porque além de ganhador de alma, Paulo também trouxe o pão que nos alimenta todos os dias, da época dele até os dias de hoje. E é isso que você tem que entender, que eu tenho que entender. Que muitas vezes nós escolhemos, estamos na obra de Deus, não estamos na obra de Deus, esperando da obra algum resultado financeiro e de bem-estar. A obra de Deus não é isso, irmão. A obra de Deus, ela é por muitas vezes terrível. Quero lembrá-los de uma história que eu não sei se já contei essa história aqui, de um casal que foi para fora do nosso país, e quando eles foram como missionário, foi a igreja todinha, despediu deles lá na beira do mar. Eles entraram nesse navio e foram, e passaram por lá muitos e muitos anos. E agora eles já velhos, né? Sem nenhuma expectativa mais, não tinha mais saúde. E eles entraram em outro navio, voltando agora para sua terra natal. E pensaram: acho que quando nós chegarmos lá, toda a igreja vai estar lá nos esperando. Mas eles se enganaram. Se enganaram por quê, pastor José Carlos? Se enganaram porque quando eles desceram aqui no porto, não havia uma alma sequer esperando por eles. Eles se abateram um pouco, acharam que iam ser evacionados por tudo que eles fizeram no campo, na obra de Deus. Mas muito pelo contrário. Eles foram totalmente abandonados pelo ministério. Não lembraram deles, nem das façanhas e nem das conquistas que este casal teve. Muitos de nós estamos dentro da igreja querendo ser evacionados. O que é evacionados, pastor José Carlos? Querendo ser aplaudido pelo que nós já fizemos ou pelo que nós estamos fazendo. Mas na obra de Deus, Paulo deixa muito bem claro isso, que não há, glória a Deus, de maneira nenhuma, nenhum louvor vindo nem do ministério e nem muitas vezes da própria igreja. Foi assim que Paulo terminou. Paulo abriu várias igrejas, formou vários homens de Deus. E Paulo morreu sozinho. Pastor, eu não sabia. Não tinha ninguém nem para defender ele. Ah, mas esse povo é assim que funciona. É dessa maneira que é. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, vai nos lembrar o que Paulo passava. O que ele passou, e ele não fala dele, ele fala sofremos. Quer dizer que havia mais pessoas, e ele está também nos alertando com relação ao futuro. Servir a Deus não é essa coisa que a gente vê por aí. Servir a Deus
principalmente para aqueles que têm um chamado diferenciado. Não significa que ele é maior, significa que o chamado diferenciado pode lhe trazer várias complicações durante o longo da sua vida. Mas permanecei firme, como Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei para mim o que me sustenta, o que me mantém de pé, a minha fé. Isso serve para muitos de nós que estamos almejando ou querendo um dia entrar para o ministério e dali um dia tomar uma posição de pastor, que para muitos hoje estão confundindo, estão transformando o cargo de pastor em cargo especial. O bambambam, o que ninguém toca nele, aquele que sabe tudo. Muitos pastores já não têm mais a igreja como deveria ver a igreja, mas ver a igreja simplesmente como uma fonte de renda. Tem muitos pastores malandros por aí, viu? Que um dia a conta vai chegar. A conta com Deus não fecha quando é desse jeito. A conta de Deus só fecha quando o pastor anda de acordo com a vontade de Deus. Pastor, mas o senhor gosta de falar do pastor? Ué, eu vou falar de quem? Não estou falando da vida deles. Estou falando do comportamento de alguns pastores que não tem mais amor como Paulo tinha. Paulo não tinha nenhum luxo. Eu não estou falando que o pastor não pode ter uma casa, que não pode ter um carro. Mas o pastor não pode exigir da igreja uma vida de luxo, que não foi para isso que ele foi chamado. O pastor não pode estar extorquindo a igreja. Como a gente vai em alguns cultos que dá até nojo. Tudo envolve dinheiro. A canta 2, 3 hinos, havia um pedido ali. Mais dinheiro. Desafio de não sei o quê. A palavra está sendo deixada de lado. E aí entra no lugar da palavra os propósitos maléficos de alguns pastores manobristas, e que confunde a cabeça daqueles que estão ali sedentos, com vontade de servir a Deus. Mas infelizmente tem muito pastor pilantra, Deus me perdoe, que terão um dia que se explicar quando foi que eles esqueceram de que a casa do Senhor é do Senhor e não deles, e não minha e nem tua. A casa é dele, a direção é dele, tudo é dele, tudo é voltado para ele. Ele prepara esses lugares para que a gente vá e ali congregue em comunhão um com os outros. Mas tem igreja que é melhor dizer assim: congregue em confusão um com os outros. Eu nunca vi tanta bagunça. Eu nunca vi tanto anseio para ficar rico. Tem igreja que as pessoas vão, eu já vi pessoas dizer para mim: estou indo naquela igreja porque aquele pastor me disse que se eu fizer um desafio tal, eu vou ser tremendamente abençoado. Vai lá, irmãos. Procura a igreja que tem palavra. Procura a igreja que tem as exigências de Deus. Procure andar de acordo com o que Deus quer e não com o que o homem está te proporcionando, que é o que a gente vê por aí em muitos sentidos. Sei que não é fácil, mas você vai conseguir. Sei que aquele pastor que você tem talvez é chato na sua concepção, mas um dia você, com a cabecinha branca como eu tô, vai concordar com tudo que aquele pastor fez, porque ele fez igual Paulo falou na sua preciosa palavra: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e portanto sou prisioneiro de Cristo. Tu és prisioneiro de Cristo? Você está seguindo literalmente aquilo que Deus tem te apresentado? Você tem feito notório o nome do Senhor por onde você passa? Ou você é daquele crente que só vem para a igreja quando a conversa está, entende? Quando o bicho está pegando, aí você se apresenta, chora, se arrepende e daqui a pouco volta a fazer tudo de novo, porque tu és ingrato.
Não existe pecado maior, na minha opinião, do que o ingrato. Aquele que não quer continuar caminhando. Ele caminha até o ponto que Deus está agradando ele. Mas quando entra no processo de Deus, que às vezes dói na nossa vida, mas esse processo é lícito, esse processo é bom, porque ele te dá enraizamento. Nada vai te derrubar. Esses processos que Paulo passava, cada vez mais colocava as raízes da fé dele na pedra verdadeira. Ou você tem procurado aquelas igrejas que falam o que você quer, que você possa continuar da mesma maneira, levando a tua vida do mesmo modelo e dizendo: eu sou evangélico. Tu não é, não. Tu é um bode, não é ovelha. Principalmente aquele que tem noção, que sabe que Deus é um pouco mais sério do que certas bagunças que a gente vê, certas manobras de pastores, igrejas aí, voltadas 100% ao escárnio, a arrancar o teu último centavo. Que essa é a verdadeira. Essa é a verdade acendida. Pastor, misericórdia. Não, que tem negócio de misericórdia. Isso é uma realidade. E nós temos que nos aliarmos ao que Paulo se aliou. Apóstolo Paulo se aliou à verdade, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se aliou à verdade, ao caminho e, portanto, também pela vida eterna. Ir para a vida eterna não é do nosso modelo. Veja bem o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Não sei se eu já li. Ele diz: sofremos pressão de todos os lados. Não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Muitas vezes você vai ver coisas até dentro do meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, que você vai ficar aí de boca aberta. Não era para esse homem, essa mulher de Deus estar se comportando de tal maneira, mas eles vão estar. Eles vão estar porque a Bíblia é muito justa e verdadeira. A Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos. Então siga a tua vida espiritual. Siga fazendo aquilo que Deus está te mostrando. Sei que não é fácil muitas vezes nós tomarmos certas decisões de servirmos a Deus. O começo principalmente é muito duvidoso. Mas uma coisa não é duvidoso na minha vida e nem na tua. É que Cristo nos ama. E por amor à tua vida e à minha vida, Ele se doou àquela cruz. É isso que você tem que observar e esperar sempre em Deus e procurar ter um alicerce firme com esse Deus que nós servimos. Márcio Santos, né? Eita glória, fala Deus. A paz do Senhor, abençoado. Nem sei se o Márcio está aí mais, tá? Usa mesmo, Jesus. O Márcio, esses dias ele estava aí, agora sumiu, agora voltou. Então é isso, irmãos. Paulo, ele desistiu da vida de luxo, da vida que podia lhe proporcionar certos confortos. Mas ao contrário disso, ele foi para o lado daquele que padeceu na cruz, e ele também padeceu os sacrilégios e passou por muitos vitupérios tenebrosos, mas foi até o fim. É por isso que quando nós olhamos para a história de Paulo, a gente vai encontrar também outros sofrimentos, como Davi e outros. Lá no Salmo 129, versículo 2, diz assim: muito me angustiaram desde a minha mocidade, contudo não prevaleceram contra mim. Você tem e nós temos que entender que muitos vão tentar te angustiar e te tirar da presença de Deus, dizendo: ei, esse caminho aí não, rapaz, volta para a cachaça comigo.
Volta para a droga comigo. Para a mulherada. Você agora ficou marido de uma mulher só, o que é isso? E o diabo vai lançar vários presentinhos no longo da tua vida, tentando te tirar a atenção, tentando fazer com que você vire as costas para o alvo, que é Jesus. Mas de maneira nenhuma, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma perseguição vai fazer com que você desista, porque você sabe o preço e o valor da tua alma. E para que ela tenha mais valor, quem aumenta o valor da tua alma somos nós mesmos. Que quanto mais nós nos entregamos aos propósitos de Deus, mais valioso nós nos tornamos. Pastor, você fica mais valioso. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se fadigarão, e caminham e não se cansam. Assim foi a vida de Paulo. Eles tentando atrasar a vida de Paulo o tempo todo, perseguiam, prendiam, diziam agora ele para, mas muito pelo contrário. Quando todos achavam que Paulo estava cansado, Deus vinha e renovava as suas forças através da fé que Paulo tinha. Paulo era um homem de direção. Paulo não era um homem que oscilava. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Nós encontramos na Bíblia Pedro negando a Cristo por 3 vezes. Mas nós não encontramos Paulo negando a Cristo. Nem nos últimos dias de vida dele, que ele diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira e perseverei na minha fé. Nada fez com que Paulo desistisse do que ele acreditava. Acreditava e viveu isso. E você também não pode desistir. Sei que tem dia que dá vontade de chutar o balde, largar isso tudo. Mas só dá vontade mesmo. É só um sonho. Você acorda e encontra com você aí firme, cheio de direção, dizendo: Pai, eu ainda estou aqui. E ele lá de cima ele diz: e eu continuo contigo. Porque eu sei que o homem sem Deus, ele está extremamente equivocado na vida. Só vai andar para trás. Tudo vem para te destruir. Eu lembro que muitas vezes eu na bebedeira, na droga, como usei muita droga, eu pensava que aquele momento ia me tirar daquela agonia. Mas quando o efeito da bebedeira passava, que a ressaca vinha, quando o efeito da droga passava, que aquele mormaço no cérebro vinha, eu descobria que mais uma vez eu retornava ao meu covil da tristeza, do vazio, da solidão, do não saber o que fazer para sair daquela situação. Mas sempre eu fui apoiado por pessoas que nem me conheciam, que diziam nas suas orações: Senhor, transforma a vida do pastor Zé Carlos. Não pastor, né? José Carlos. E muitas pessoas passaram por esse vitupério. Minha mãe, eu não lembro o nome da esposa do pastor José Francisco. Pastora Luzimar, esposa do pastor José Francisco. Irmã Joana. E muitas outras pessoas acreditava crédito em Deus, e Deus debitava isso em mim. E dizia: estou eu trabalhando na vida dele. Pessoas que ainda têm e que ainda estão vivas, que ainda têm aquele amor pela alma, como Paulo tinha. Apesar dos sofrimentos que Paulo passava, ele nunca se deixou levar
pela tristeza gerada pela perseguição. Nunca se deixou levar pela angústia gelada, e nem por aqueles que esperavam dele a queda espiritualmente falando. Porque ele estava em Isaías capítulo 40 e versículo 31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia. É assim que é. Correm e não se fadigam, aleluia, caminham e não se cansam. Essa é a verdadeira palavra. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, vai dizer exatamente o que muitas vezes Paulo chegou. Eu cheguei, você chegou, mas nós não desistimos de dar crédito à preciosa palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas suas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, não importa o que aconteça, eu ainda renovo tuas forças, eu ainda te trago esperança, eu ainda faço o impossível acontecer na tua vida, porque eu sou Deus. Não importa se nada disso, se a figueira não floresce, se não há uva nas videiras, e se toda a safra de oliva se perdeu, não tem problema, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas não sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eita, me lembro de Jó, aleluia. Jó, aconteceu isso com ele. Ele perdeu todo o seu gado, todos os seus jumentos, perdeu toda a sua riqueza, mas ele continuou com a fé inabalável. Como que está a tua fé? A tua fé é uma coisinha que qualquer vento assopra. Anima-te, não importa o que aconteça em volta, nem na tua frente e nem para trás. Você está ligado do alto. É do alto. Não é nada terreno, é do alto. E se está no alto as nossas respostas, devemos nós confiar e lançarmos a Deus toda a nossa confiança, assim como Paulo lançou. Romanos capítulo 8, versículo 35. 8 e versículo 35. Romanos, tá? Capítulo 8, 35. O que é que pode te afastar de Deus? Vamos ler? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? O que é que pode te afastar de Cristo? Posso dizer o que pode? O seu olhar. Quando você parar de olhar para o alvo que é Cristo, isso pode te afastar de todas as promessas que Deus te prometeu. Isso pode sim te afastar. Ou você mesmo. Porque quem está em Cristo suporta tudo isso. Quem está em Cristo, a tribulação não tem força na vida dele. A perseguição também não vai surgir efeito. A fome você vai suportar ela, porque você sabe que o Deus que você serve é dono de um terreiro, de um celeiro muito grande. E no momento exato ele chega na tua vida e vos alimenta. A nudez, o perigo ou a espada? Estava vendo aqui um documentário de um povo que chegou numa situação que eles foram levados e lá era para eles desistir. Mas, surpreendentemente, algumas daquelas pessoas
não aceitaram desistir de Deus. Desiste e você não morre. E muitos foram degolados. E a Bíblia fala disso. Perderam suas vidas. Aí Paulo nos escreve: perder a vida em Cristo, na realidade, é ganhar ela. Então aqui tem no capítulo 8, 35 de Romanos, que diz: perigo, espada. O que é que pode te afastar de Cristo? É simplesmente quando você tira o alvo, que é Jesus, e passa a olhar para outro alvo. O alvo do benefício, o alvo da coisa fácil, o alvo do que não tem problema não, o alvo do não tem nada a ver. Isso pode sim, tem nada a ver não. É por aí que você começa a perder o caminho estreito a qual Deus nos colocou. Não é que você vai sofrer a vida, não é assim. Mas na nossa vida vai ter muitos testes de fogo. E poucos vão sobreviver. De uma certa época para frente, o que vai ter de crentes vazando fora, que nem começou a perseguição direito. Já tem gente dizendo que nós estamos vivendo uma grande tribulação. Calma, irmão, você não sabe o que é isso não. Para de pregar mentira. Para de pregar o que você não conhece. Você não sabe, nem eu não sabemos o que é a grande tribulação. Já diz, grande tribulação não vai ser brincadeira. Tem crente já dizendo: nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. Estamos vivendo o último dia de nada não. Nós estamos vivendo os dias que está predestinado a vir. Está escrito na Bíblia que tudo isso que está acontecendo é só o início de uma coisa muito maior, que vai fazer com que você e eu venhamos a entender se estamos em Cristo ou se faz hora que Cristo nem nos conhece mais. Pela frieza, a infidelidade, a falta de caráter, a falta de querer interagir com Deus que muitos de nós temos. Vilmar Miranda: a paz do Senhor, meu irmão e amigo José Carlos. A paz do Senhor, nem sei se ele está aí, porque aqui eu não estou vendo nada. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 8, dá um alerta para as nossas vidas. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muitas acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Olha o que esses homens já passaram. Chegaram ao ponto de dizer: dessa nós não vamos sair. E por quantas situações você já viveu que você também já fez esse questionamento: dessa nós não vamos sair. Eu não saio. Olha eu aqui, ó, 2 tiros no raio dessa cabeçona, mais um bocado pro corpo afora. Eu já disse isso na minha vida algumas vezes. Dessa situação eu não saio. Mas Paulo, ele era um homem de fé. Paulo não dava valor à vida física. Ele não. Ele sabia que um dia ou outro iria acontecer com ele. Como de fato aconteceu. Mas ele passou por tudo isso glorificando a Deus, sem medo. Por isso ele diz: combati o bom combate. Quer dizer, ele sabia que naquele exato momento não havia mais possibilidade dele sair daquele presídio. Ele podia exercer a cidadania dele, mas ele não exerceu. Ele diz: agora eu sou de um povo especial e de boas obras. Desculpa, irmãos, é a tal da diabetes.
especial e de boas obras. Essa obra que tanto Paulo valorizou e que muitos de nós não estamos mais valorizando nada. Dá só um tempinho, vou tomar o sossega. Agora sim, daqui a pouco eu fico bom. Então, Paulo, ele não, de maneira nenhuma, exerceu, porque Paulo, ele era um homem que podia simplesmente negar a Cristo e voltar às origens dele e nada lhe aconteceria. Mas quando perguntado Paulo, vem aqui, nega esse Cristo e te daremos de volta a tua cidadania romana. E Paulo disse, de jeito nenhum. Então você vai passar pelo mesmo processo que eles. Infelizmente, eles não tem problema não. O que eu tinha de semear, eu já semeei. Vai cortar a cabeça de uma, vai nascer duas lá na frente. E é assim que o povo de Deus é. Porque por tudo que o povo de Deus já passou, irmãos, e a igreja só cresce. É ou não é assim? Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 4, diz assim: ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras e muita perseverança em sofrimento, privações e tristeza. Vocês notam que Paulo não está falando de riqueza, que ele não está falando aqui de bem-estar, de mansão, mas ele está falando que, ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristeza. O que é sofrimento, pastor? Perseguição, calúnia e variados tipos de sofrimento que Paulo passou. E privações, pastor. Muitas vezes você servindo a Deus vai lhe faltar as coisas. Só que Paulo, mesmo faltando, não faltava a Deus para resolver para ele. Paulo passou por muitas privações. E tristeza, pastor, é muitas vezes você contando com aquele grupo de obreiro que você formou, ou com aquela irmã que diz que te amava tanto, ou com aquele irmão que diz nós somos um só, mas na realidade era tudo mentira. E no primeiro momento da sua dor, essa pessoa vos abandonou, te deixou aí a ver navio. Mas Deus nunca vai te abandonar. Glória a Deus. 2 Coríntios 7, versículo 5 diz: pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, extremamente, lutas internamente e temores. Está lá em 2 Coríntios. Eu não vejo hoje pastor pregando sobre isso. Só prega, vem para a igreja que aqui é uma maravilha, viu? Vem para a igreja que aqui, ó, meu irmão, aqui tu vai ser abençoado. Aqui tu vai ser preparado para depois ser abençoado. Abençoado com livramento, abençoado com a proteção de Deus, abençoado com a graça, aleluia, de dentro para fora na tua vida, abençoado com o hábito da fé, aonde a tua fé vai ser aumentada e nada vai de maneira nenhuma tornar a tua fé corruptível, mas vai tornar ela incorruptível. E quanto mais te bate, quanto mais te persegue, era assim Paulo, mais fé ele tinha. Exatamente isso que Deus falava para ele. Neste mundo tu terás aflição, mas eu venci, viu Paulo? E aí ele dizia, eu sei quem é o Senhor, e sei que não importa o que acontecer comigo, eu vou até o fim, glorificando o teu nome. Gálatas capítulo 4, versículo 9 diz: eu bem gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito
em relação ao vosso comportamento, que é lá sobre a lei e a promessa e as alianças. Paulo passou por muitas decepções. Uma das piores decepções que Paulo passou está em 2 Coríntios capítulo 4, no julgamento do servo de Deus. Como assim, pastor? Paulo, no julgamento dele, não tinha um crente. Nesse julgamento, não tinha nenhum bispo, nenhum pastor, para ir em defesa da causa dele. Ele passou por esse julgamento sem que ninguém o defendesse. E é esse o engano de muitos pastores. Por que tem pastores hoje que estão nos Estados Unidos, aqui e em alguns outros países, pastores se suicidando? Porque confunde a obra de Deus. Ele diz, não, isso aqui é para o meu conforto. A obra de Deus não é para o conforto. Isso aqui é para o meu bem-estar. E quando ele descobre que muitas vezes ele está sozinho nessa caminhada, ele termina entrando em parafuso e tirando a própria vida. A obra de Deus não foi feita para bem-estar de quem está dirigindo. Alguns carlotas, né, que fala carlotas, né? Homens desonestos, corruptos, que estão sentados na cadeira de Moisés, dirigindo grandes ministérios. Outro erro de pastor é confiar em ministério. É um erro terrível. Porque o ministério não estava com Paulo também no dia do julgamento dele. Um dia você pode se tornar inútil para o seu ministério. Basta eles avançar um pouco essa rebeldia que está sendo liberada todos os dias e você não entrar pela vontade que os homens querem. Não, irmão, tem uma palavra diferente aí. Começa a juntar pessoas. Começa a agradar. Aí você vai ver que você está sozinho. Tem crente que defende o ministério de um e dente. Rapaz, defenda as causas de Cristo. O ministério uma hora pode te surpreender. Pastor Zeca, está falando mal dos ministérios? Falam sim. Falam que a maioria só está olhando para os pés deles e não para os teus. É só sugar, suga pastor, suga igreja, suga de todo lado. Tem pastor aí que nem dorme com a pressão de ministério. Eu, graças a Deus, me livrei, não do ministério, mas de algumas pessoas malucas que se diziam homens de Deus, que eu, muito pouco ali, eu considero como homem de Deus. São manipuladores que brigam todos os dias por posição para sentar naquele lugar e voltar com a escravidão. Pior ainda para cima daqueles que estão abaixo dele. Que só pensa não em qualidade espiritual, mas só em quantidade financeira. Tem muitos pastores assim, viu? Não faz muito tempo que eu passei por isso. Homens eram só homens. Aquela guerra, eu que fico, eu que... Não, é assim. Eu que vou sentar bem aí no meio. Um dia eu vou controlar aí. Deus já me mostrou. Vai, mas demora. Viu? Se você estiver me vendo aí. Viu, jacaré? Cara preta, tu não vai nunca. Vai nunca. Porque Paulo não nos deixou esse ensinamento. Nós saímos correndo atrás de posição dentro da igreja. Toda posição dentro da igreja é designado por Deus, mas tem muito tempo que Deus não está trabalhando nessa área em algumas igrejas mais.
É uma guerra, melhor vou colocar fulano, porque quando eu for para cima ele é meu fechamento. E ele vai votar para que eu vou. Depois que a igreja passou a votar, eu comecei a ficar com medo. É porque o pastor presidente não ora mais. E passa, alguns presidentes votam a favor das coisas que ele quer. Aí só coloca mala, um do lado do outro, apoiando o outro mala. É assim que é. Não vou generalizar, tem muitos homens de Deus ainda sentados, que são fiéis, dignos de respeito, tanto do meu respeito, quanto do respeito de todos. Mas Paulo diz aqui em 2 Coríntios, no julgamento dele, ele estava lá sozinho. Mas Paulo não se decepcionou. Olha o que ele escreve. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Nada derrotava a fé de Paulo. E nada vai derrotar a tua fé, porque Deus é contigo. Seja leal, seja firme, seja um homem de um pensamento só, e que esse pensamento seja direcionado às coisas que prevalece e que é maior na minha e na tua vida, que é a vontade de Deus. Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Já estou terminando. Lá diz assim: olha, que Deus faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. E por hoje vamos parar por aqui. Vamos terminar, irmão. Faltam só 5 versículos. Romanos 7 e versículo 22, Romanos capítulo 7 e versículo 22 diz: pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. É isso que você tem que ter. Paulo tinha prazer na lei de Deus. Ele vivia, consumia, respirava isso. É tempo de você e eu procurarmos aumentar a nossa fé, o nosso contato com Deus, e sermos como Paulo. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores. E pastor? Sede meus imitadores. O que é imitador? É ser igual, não imitá-lo. No procedimento, acho que nós praticamente quase nenhum consegue ser como Paulo foi. Paulo era duro. Paulo tinha uma resistência. Às vezes o corpo estava todo moído, mas por dentro o vulcão estava aceso. A brasa de Deus estava alimentada, totalmente acesa dentro dele. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz: eu vos revestisse do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Temos que pedir revestimento e vivermos na base desse revestimento, acreditando, dando crédito, sempre que Deus tem o melhor para fazer para a nossa vida. Deus vai te ajudar a passar essa Macedônia. Não se preocupe não. Último versículo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, que diz: se sois insultados por causa de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Que coisa melhor, irmão? Já pensou direito se isso compensa? Porque tem pessoas que dizem: não, pastor, eu não quero Cristo, mas não quero o sofrimento. Não tem como produzir mais sem Deus nos cortar.
Não tem como você viver na presença de Deus sem haver combate. E também não tem como você viver na presença de Deus sem haver vitória. A maior vitória que Deus nos deu e que te deu é que Ele ainda continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Viu? Deus está vendo o teu sofrimento, a tua luta, a tua agonia, a tua angústia de dentro para fora, mas Ele diz: eu sou que te alivia. Paulo poderia estar vivendo tudo isso por fora dele. As pessoas olhavam para Paulo e diziam: dessa vez ele vai, dessa vez ele desiste. Mas não. O fogo de Deus dentro dele era maior que tudo aquilo. Ele sabia para onde ele ia. E hoje está ali, esperando o dia de também ser arrebatado, juntamente com toda a igreja que foi até o final. Então não olhe para as dificuldades, olhe para as possibilidades que Deus tem dado para cada um de nós. Essa é a palavra de hoje. E que Deus vos conforte com a presença do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa te dar entendimento de que precisamos sim aumentar a nossa fé e ir combater esse bom combate. Não desista no primeiro susto, nem tampouco no primeiro medo. Se sentir inseguro, entre para debaixo das asas do nosso Senhor. Entre para dentro da fortaleza dele. Procure estar na mão forte que só Ele tem. Nada é impossível para o nosso Deus. E não se deixe ser convencido por ninguém, mas porque você já é convertido por aquele que é o dono da sabedoria, por aquele que está aí dias e dias caminhando contigo nessa situação difícil ou não. Ele está sempre do teu lado dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, não tenha medo, eu sou o teu escudo broquel. A vida é simplesmente um relâmpago, um vento, é muito rápido a nossa vida, mas o que Ele tem preparado para mim e para a tua vida, eternamente falando, a Bíblia diz que é eterno, que nada é igual. E é isso que é importante. Siga adiante, sem nunca olhar para trás, porque Deus é contigo. E tudo aquilo que Ele te colocar na tua cabeça, siga, continue aplicando a palavra de Deus. Não passa mel se Deus está mandando, de jeito nenhum. Se Ele está mandando entregar fel, entregue a palavra dEle, porque a palavra dEle, sendo fel ou sendo mel, tudo nos leva ao mesmo lugar, tem o mesmo propósito, te gerar resistência. Amém? Vamos orar nesta noite, glorificando a Deus. Ele está aqui? Ximenes? Não é o Ximenes? Ah, tá. Vou pôr o Ximenes. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Meu amigo, pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória a Deus. E como que liberta, irmão? Sabia que muitos de nós que servimos a Deus ainda estamos presos na incredulidade, no vazio, nas decepções, nas consequências daquilo que nós mesmos fizemos lá para trás. E Deus quer te dar vitória. Mas faça aquilo que Ele está mandando. Não desista de você mesmo, da tua alma, de jeito nenhum. Amém? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui neste lugar para dar honra e glória ao teu precioso nome. Tu, Pai, que tens sido o nosso amparo, a nossa força, e sem ti, Pai, nós não somos nada. Que o Senhor receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração,
e perdoa cada um de nós as nossas fraquezas, Pai. Porque todos nós temos fraqueza e o Senhor bem sabe disso. Nesta noite, meu Deus, quero apresentar a pequena Ximenes, a Liz, esta criança que está no hospital hoje, mas amanhã já vai estar em casa em nome de Jesus, que é a neta do Ximenes e da irmã Rosa. Que o Senhor entre na saúde da tua pequena serva e faça notório o teu nome, porque eu sei que o Senhor é o Deus que pode alterar o padrão da situação de qualquer um, principalmente a Liz, que ainda é uma criança. O Senhor que a presenteou para esta família Ximenes. E eu tenho certeza, Pai, que ela é um presente, que eles verão ela crescer e também se tornar uma adoradora por excelência, porque ela é um plano constituído pelo Senhor. E assim o Senhor passou a esta criança a responsabilidade para a família Ximenes. Que o Senhor possa, na noite de hoje, operar o seu precioso milagre que só o Senhor pode fazer. Entra lá onde ela estiver naquele hospital e com a tua mão, que eu sei que tu é médico dos médicos, ela alcançará vitória mais uma vez. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã Francisca Souza, que está ali no estado do Piauí. Dê a ela uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, e que o amanhã que ainda há por vir, se assim vier, venha segundo o teu querer e a tua vontade, e que ela possa, meu Deus, não ver nenhuma dificuldade na frente dela. Que o Senhor continue mantendo ela de pé, com saúde, e que o teu escudo broquel seja real proteção da vida dela. Pai, também nesta noite, apresento a vida do pastor Gilmar e de missionária Cidalina. Deus, tem dia que não é brincadeira. Tem dia que não é brincadeira, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não deixe eles desanimar, mas que eles tenham, meu Deus, a fé de Paulo. A fé de Paulo, que seja aplicada, aumentada e duplicada na vida deste casal, porque o Senhor bem sabe por que estou falando isso hoje. Oh, glória seja dado o teu nome. Dê força a este casal, Pai. Aonde não haver força mais deles, que haja a tua força, que seja predominante a tua presença na vida dos filhos, dos parentes do Raimundo, Senhor, de toda a família, tanto de um quanto do outro, e que eles possam ter uma noite que o amanhã seja totalmente diferente. Deus, também nesta noite, peço e agradeço pela vida do pastor Cidercino e pela vida da pastora Maria e da irmã Joana. Esses que muito foram provados, mas que agora estão recebendo o galardão aqui mesmo na terra, porque o Senhor é Deus. O Senhor traz gozo, traz calmaria. O Senhor é Deus, e em tudo o Senhor é justo, e ninguém o Senhor deve. Que o Senhor continue acrescentando bênçãos e maravilha na vida deste casal. Pai, nesta noite apresento a vida do Júnior Passamai, de Kelly Passamai, aonde eles dois estiverem, que estejam também, meu Pai, a tua presença. Oh Senhor, não deixa não. Nada vai parar isso, porque é um plano do Senhor. Que o Senhor continue, meu Deus, colocando ânimo, e que eles nunca desistam. Nunca desista do presente que foi dado um para o outro. Que eles continuem aumentando este amor, que a separação dessa graça nunca venha acontecer, Pai. Que essa graça seja cada dia mais unida, mais fechada e protegida pelo Senhor. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre este casal. Assim também na vida da irmã Josefa, lá no estado do Nordeste, onde ela mora. Ela, seu esposo, todos os seus filhos, netos, genros e noras, que esta família venha a ser acrescentada à tua presença todos os dias, dia após dia, que ela viva para ver
quão glorioso é te servir na face dessa terra. Deus, nesta noite, visite a saúde de minha mãe, do meu irmão Marilson, em especial, porque ele estava com problema no rim, mas eu já estou agradecendo o Senhor, que já passou, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor também zele de cada cunhada que eu tenho, todas elas, e do meu único cunhado. Dê proteção aos meus irmãos, segundo o teu querer e a tua vontade, e também pela aproximação de cada um, porque eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor pesa cada um de nós todos os dias. Visite os meus parentes lá em Rondônia, a minha tia, os meus primos, todos eles, Pai. Não vou lembrar o nome deles, mas o Senhor conhece todos eles. A minha tia Sebastiana, que o Senhor continue fazendo desta guerreira mulher sábia e que continue ela falando, Pai, dos planos de Deus para as vidas carentes e necessitadas. Enquanto ela trabalha para o Senhor derrama bênção na vida dela. Abençoa, meu Pai, os meus primos aqui do Mato Grosso, ali também do estado do Paraná e lá do Portugal. Visite cada um deles em nome de Jesus. Nesta noite também, Pai, te agradeço pelo Deus tremendo que o Senhor tem sido em prol das nossas vidas. Abençoe a vida de Anne, de Samira, da minha esposa Carla, e também a minha vida, segundo a tua vontade, Pai. E este trabalho que faço todos os dias aqui, para a honra e glória do Senhor. Visite cada coração entristecido nesta noite, Pai, porque eu sei que o Senhor tem pessoas aí com o coração entristecido, mas acorda, Jesus está de pé, diante da sua frente, dizendo: estou aqui hoje te dando a minha mão, para que você pegue e nunca mais larga, porque Deus quer te colocar de pé. Visite cada um que está enfermo. Visite, meu Deus, em nome de Jesus. Visite cada um que está faltando as coisas em casa. Visite cada um, meu Deus, que está ali na UTI. Visite aqueles que estão ali na dependência de droga. Visita, Pai, cada coração. Todos que estão aí hoje, que o Senhor possa ter o teu nome engrandecido através do que o Senhor é capaz de fazer. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito esteja com todos. E que todos dizem amém. E tenha bastante comunhão, porque com comunhão você chega lá. Amém?